Olá, hoje nossa análise mergulha no capítulo 7 do Apocalipse. É um capítulo, assim, com imagens bem fortes, né? De proteção divina e também uma grande celebração lá no céu. A coisa começa já, impactante. 4 anjos, sabe? Nos 4 cantos da terra, segurando os ventos, impedindo que eles soprassem. Mas aí, logo depois, surge um outro anjo, vindo do leste, e ele traz o selo do Deus vivo. E parece que ele tem uma mensagem bem urgente. Sim, é uma instrução crucial mesmo. Ele diz para os outros anjos: olha, não estraguem nada, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até a gente selar os servos de Deus. Na testa. Esse selo, historicamente, ele significava posse, né? Autenticidade e, aqui o ponto-chave, proteção. É como uma marca divina mesmo, que separa e protege um grupo antes que certos eventos aconteçam. E esse grupo tem um número bem exato, né? Exatíssimo. 144 mil seladas. E o texto diz que vem das 12 tribos de Israel. Lista uma por uma: Judá, Ruben, Gade, 12 mil de cada. Um número assim tão certinho sempre faz a gente pensar, né? Qual é a ideia por trás dele? Pois é, o significado desse número é talvez um dos maiores pontos de debate no Apocalipse. Tem gente que interpreta literalmente, sabe? Talvez judeus que se converteram em algum momento específico. Mas muitos outros veem um simbolismo forte aí. Tipo, 12 tribos vezes 12 apóstolos vezes 1000, que significa plenitude. Poderia ser a totalidade do povo de Deus, o Israel espiritual, a igreja inteira, assim, perfeitamente organizada e segura antes da tribulação final. A menção das tribos, claro, conecta tudo com as promessas do Antigo Testamento para Israel. Entendi. Faz sentido essa leitura simbólica também. É uma visão, então, de proteção bem focada num grupo. Mas, logo depois disso, a cena meio que explode, né? A perspectiva muda totalmente. Totalmente. Depois dessa visão dos 144 mil que foram selados, aí sim, surge uma multidão que não dá nem para contar. Impossível. E vem gente de toda a nação, tribo, povo e língua. E eles estão lá, de pé, diante do trono e do cordeiro. E a descrição deles também é cheia de simbolismo. Estão com vestes brancas, segurando ramos de palmeira. O que essas imagens querem dizer pra gente? Ah, as vestes brancas, o próprio texto explica um pouquinho depois. Diz que foram lavadas, alvejadas no sangue do cordeiro. Isso simboliza a pureza, justificação, a redenção que veio pelo sacrifício de Cristo, né? Aham. E os ramos de palmeira lembram celebração, vitória, como na entrada de Jesus em Jerusalém. Então essa multidão toda representa assim a salvação alcançando todo mundo, universal. E o texto ainda diz de onde eles vieram. Sim, é mencionado que são aqueles que vieram da grande tribulação. O que seria essa grande tribulação, para a gente ter uma ideia? Claro, no contexto do Apocalipse, a grande tribulação é geralmente entendida como um período bem difícil, de muito sofrimento, perseguição, provações aqui na Terra, sabe? Que acontece antes do fim de tudo. Então, essa multidão seria formada por aqueles que aguentaram firme na fé durante esse tempo complicado e agora chegaram na redenção, na paz lá no céu. É um contraste interessante com a ideia de proteção antes da tribulação que a gente viu com 144 mil. Entendi. E o que acontece com essa multidão lá? Qual o destino deles diante do trono? Olha, a descrição é de paz total e adoração sem fim. Eles servem a Deus dia e noite no santuário dele. E as promessas são muito bonitas, muito consoladoras. Nunca mais vão ter fome, nem sede, o sol não vai mais queimar, nem nenhum calor forte. Nossa, é uma imagem de alívio completo, de segurança total. Exato! É a comunhão com Deus totalmente restaurada. O cordeiro, que está ali no centro do trono, é descrito como o pastor deles. Ele vai guiar essa multidão para as fontes da água da vida. E talvez a promessa mais, assim, tocante. Deus vai enxugar toda a lágrima dos olhos deles. É a vitória final sobre qualquer sofrimento daqui da terra. E tudo isso culmina naquela aclamação, né? Deles e dos anjos. A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. É forte. Então, resumindo um pouco, temos duas visões bem marcantes nesse capítulo, certo?
Primeiro, aquele grupo específico contado, os 144 mil de Israel, que são selados para serem protegidos. E logo depois, essa multidão gigantesca, universal, de todas as nações, que passou pela grande tribulação e agora vive em adoração e paz eterna. Exatamente. E essa sequência, essa justa posição, levanta uma questão bem importante para a gente pensar, né? Qual é a relação exata entre esses dois grupos? Será que os 144 mil e a grande multidão são grupos totalmente separados? Talvez representando fases diferentes ou aspectos distintos do plano de Deus? Ou será que são, na verdade, duas formas simbólicas de descrever o mesmo povo redimido, visto por ângulos diferentes? Um ligado à identidade de Israel e à proteção, o outro à sua expansão global e à vitória final. É algo para a gente continuar refletindo, sabe? Ajuda a gente a entender melhor essa trama complexa de identidade, proteção e salvação que o Apocalipse apresenta.